irmãos. Antes de iniciar, aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, eu queria aproveitar e agradecer os irmãos que têm orado e até mesmo alguns que ajudaram uma amiga nossa que a gente tem exposto aqui, né? Renata, igual a minha Renata, amiga de infância da minha Renata, que tem passado por uma grande luta, né? Ela tem 36 anos e tem um câncer. Um ano atrás, nós estávamos muito felizes com ela, porque ela estava grávida. Uma semana depois, ela perde o neném, descobre o câncer e vem passando por essa luta. Mas nós cremos num Deus que pode todas as coisas. Eu tenho até conversado com ela e com todos, né? Eu não sei qual é a vontade de Deus, mas enquanto Ele não consumar a vontade, a gente vai perturbar muito Ele. A gente vai expor muito a nossa vontade. Eu gostaria que os irmãos, sempre que lembrassem, colocassem a Renata nas suas orações, para que o Senhor sustente não só a Renata, mas toda a família que está passando, os amigos, porque não é quem já passou por isso, ou sabe que não é uma condição fácil. E antes da gente começar, eu vou aproveitar e vou orar. Você ore junto comigo. Senhor, nessa hora, além de te pedir, ó Deus, que toda razão humana seja anulada, mas o Teu Santo Espírito fale através da Tua palavra. Eu te peço, ó Deus, que Tu, Senhor, alcance agora a Renata naquele leito de hospital, onde ela está sendo tratada, mas que a Tua mão de poder também, ó Deus, possa abençoar. Eu sei que a Tua vontade é soberana, mas Tu conheces a nossa vontade. E se a Tua vontade, Senhor, se conectar com a nossa, nós cremos, ó Deus, que ela terá muito tempo para testemunhar das bênçãos que Tu operará. Que a Tua mão de poder seja com ela, com a família, com a mãe, com o esposo, com o pai, com o irmão e com todos os amigos que têm passado por isso junto, para que tenhamos força nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente meditando, né, quando o pastor pediu para que a gente trouxesse a mensagem hoje, a gente estava meditando e tem um texto, né, que fala que Jesus ele estava conversando com o povo, né? Jesus gostava de conversar, e aí Jesus estava ensinando, conversando, tendo aquele diálogo, porque Jesus também não era uma pessoa de palestras, de monólogos. Jesus ele gosta de conversar. Então a oração, quando a gente tem uma oração, né, igual eu falei, eu estou perturbando, a oração não é monólogo, né, seja daqui ou de lá. Jesus é uma pessoa, Jesus é vivo, e essa é a diferença do Deus que a gente serve para qualquer um que tem por aí, porque o nosso Deus responde, o nosso Deus conversa com a gente, e isso que é maravilhoso. E Jesus ele estava conversando e tinha dois tipos de pessoa conversando com Jesus. De um lado, publicanos e pecadores, e do outro, fariseus e escribas. Pensem num povo diferente entre si. Eram esses dois. A gente viveu isso aí nas últimas... E vem vivendo, né? Eleições, né? Um povo diferente. Né? Um vermelho e um azul. Povo diferente, que não se fala. Dentro da igreja não tem isso, graças a Deus. Mas era esse povo que estava lá. Publicanos e pecadores que assumiram que não iam seguir a lei. Eles não iam seguir a lei. Esses eram os publicanos e os pecadores. Eu sei que tem uma lei, mas eu não vou seguir. Agora, ao contrário, você tinha fariseus e escribas que conheciam todas as mais de 600 leis que tinham. Eles eram zelosos da lei e tentavam seguir essa lei. Eu digo tentavam porque provavelmente em algum momento davam uma escorregada. Mas eram
pessoas zelosas da lei. Então eles não se davam. E aí surgiu um questionamento, né, dos fariseus. Por que é que você recebe esses pecadores? Por que é que você recebe essas pessoas que não seguem a lei? Por que que você janta com elas? Por que que você almoça com elas? Por que que você está andando com essas pessoas? E aí, para responder isso, Jesus ele começa a contar algumas parábolas, né? Jesus também gostava muito de parábolas. Ele vai e conta a parábola de uma dracma perdida. Depois ele vai e conta uma parábola sobre uma ovelha perdida. E por fim ele conta uma parábola sobre um filho perdido. E eu gostaria de focar e meditar com vocês nessa manhã sobre essa terceira parábola, sobre o filho perdido. Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas 15, versículo 11, a partir do versículo 11. Lucas 15. Lucas 15, verso 11. Diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha, foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo com festas, prostitutas, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o seu estômago com as alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu vou pelo caminho, voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu, contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda de longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou gostoso. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam o novilho mais gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa, vamos nos alegrar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança, então chamou um dos servos e perguntou: o que está acontecendo? Então este respondeu: seu irmão voltou, seu pai matou o novilho mais gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. Então o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu da festa e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado duro como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci uma de tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você sempre está comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse teu irmão e alegrarmos,
porque ele estava morto e voltou à vida, e estava perdido e foi achado. É uma história como muitas outras que representam a gente. Uma história de uma família. E nós somos uma família. Nessa história, nós temos um filho mais novo. E esse filho mais novo, ele queria viver a vida. E nós tínhamos um filho mais velho, que trabalhava, estava perto do seu pai, estava cuidando das coisas do pai. E ao meditar nessa história, na palavra de Deus, o que me chamou a atenção é que temos aqui 4 personagens. E eu queria discorrer sobre esses 4 personagens nessa manhã com os irmãos. O primeiro é o filho mais novo. O segundo é o filho mais velho. O terceiro nós conhecemos essa parábola como a parábola do filho pródigo, né? Agora, algumas traduções mais novas falam do filho perdido. Aí eu quero apresentar para vocês o verdadeiro pródigo. E aí nós vamos falar sobre isso. E depois eu gostaria de falar com vocês sobre o verdadeiro filho mais velho. O filho mais novo, ele chega a determinado momento da sua vida, na sua juventude, no ímpeto da sua jovialidade, ele decide que ele quer viver a vida. Ele quer esbanjar, quer conhecer o mundo. Ele quer se divertir. Ou melhor, ele quer ter liberdade, né? Porque nas 4 paredes da casa do Pai, nós não temos liberdade. Ou não se tem liberdade. Quantas vezes você e eu já ouvimos isso? Vocês são fechadinhos, né? Não tem liberdade para nada. Mas o filho mais velho, ele queria, ou melhor, o filho mais novo, ele queria a liberdade. E aí o que ele faz? Ele chega e fala, em determinado momento, Pai, dá-me a parte da herança. E quando ele fala isso, o que significa? Isso significa que ele estava matando o pai naquele momento, porque a herança, ela só é entregue quando alguém morre. Então, para ele, o pai tinha morrido naquele momento. Naquele momento, ele estava dizendo para o pai que estava vivo, eu gostaria que você estivesse morto. Era isso que o filho estava falando para o pai. Eu não te amo, eu amo as suas coisas. Era isso que o filho estava falando. Por que você não morre logo? Para que eu possa ter a herança. Para de fazer academia, para de ir pro campo, ficar forte, não morre. Eu quero a herança. Aí provavelmente, né, vamos voltar, né, isso aqui é uma parábola, uma história. Então, ela não aconteceu. Imagina o fariseu e o escriba, o publicano e o pecador. Eu tenho certeza que nessa hora, pela primeira vez, eles concordaram. Esse menino merece uma surra. Fazer isso com o pai? Com certeza, eles estavam ali esperando que Jesus contasse que o pai pegou aquele jovem, botou ele no lugar. Mas Jesus surpreende e diz que o pai, ele entregou a herança. O pai, ele deu, ele vendeu. A parábola diz que, olha, então o pai, vamos voltar aqui. O pai vendeu aquilo que tinha para que desse a parte da herança.
Então, o filho mais novo, ele é esse filho marcado pelo desejo de liberdade. Gastou, não, o filho mais velho, ele abre o verbo com o pai, ó, seu filho esbanjou os teus bens com festas e prostitutas. Foi Jesus que falou isso, gente. Não sou eu que estou falando, não. Porque às vezes a gente fica assustado com algumas palavras, né? Foi Jesus. O filho mais novo, ele decidiu se afastar do pai. Só que chega um momento na vida daquele filho mais novo que ele gasta tudo. E aí eu fico imaginando, né? Isso aqui, sim, é uma imaginação do Ramon, mas imagina que ele vendeu parte da herança dele. Para o filho ter pedido uma parte da herança, aquele pai não deveria ter, né, o dinheiro que eu tenho na conta. Ele deveria ter bastante dinheiro. E para gastar tudo, ele deve ter pelo menos demorado aí uns 2 anos, 3, no mínimo. E aí, de repente, ele cai em si porque gastou tudo e fala assim, caramba, eu estou aqui, e Jesus, né, ele é assim, ele nos confronta, porque ele estava contando a história, e aí ele fala que aquele menino, ele foi cuidar de porcos. E se tinha um animal que os fariseus e os escribas, por causa da lei, não gostavam de jeito nenhum, era o porco. Então Jesus, ele está ali, instigando aquele povo a entender a mensagem. E aí o menino, ele diz, meu Deus, não, eu não posso, eu vou voltar para o meu pai tem ainda dinheiro, os servos do meu pai, eles têm comida, eu vou trabalhar, eu vou ser um servo do meu pai, porque pelo menos eu vou ter alimento. E aí ele volta. E quando ele volta, para surpresa dos fariseus, dos escribas, dos publicanos, dos pecadores, o pai abraça, e a palavra de Deus diz que abraça e o beija gostoso. E diz, traz depressa a melhor roupa, vista, coloca um anel, calça o sapato, mata o melhor bezerro. Imagina aquele churrasco gostoso que vocês já comeram. Então era esse aqui que ele estava pedindo para que os servos matassem. E o mais interessante é que tem 2 pontos que eu acho que são muito interessantes. Que aquele pai, ele deveria chegar todo dia da porta ou da porteira, de algum lugar no caminho, e olhar para ver se de repente o filho estava voltando. Porque a palavra de Deus diz que ele estava indo de longe e o pai viu. O pai estava atento para ver se alguma vez ele vinha. E o mais interessante de tudo é que o pai nem espera ele dizer que ele queria ser um servo. Ele interrompe e diz, você é meu filho. Você é meu filho. Talvez esse filho mais novo é você que chegou aqui hoje, que há muito tempo disse, Deus me esqueceu, Deus está morto, igual aquele filme, né? E se afastou dos caminhos de Jesus, mas hoje o Pai te abraça com carinho. Só que nesse meio tempo, enquanto uma festa maravilhosa era dada para esse filho que estava morto e reviveu, chega o nosso segundo personagem, o filho mais velho. E aí o filho mais velho, ele chega e ouve barulho de música, ouve barulho de festa, ouve que tinha algo diferente, e pergunta a um dos servos, o que está acontecendo? Então esse servo, ele conta a história, que o filho havia retornado.
O filho mais velho, então, ele fica com raiva, né? Na realidade, mais do que raiva. A palavra de Deus diz que ele se enche de ira e fala, eu não vou entrar. E aí, o pai, ele sai de uma festa para ir a ter encontro com outro filho. Esse é um filho que, ao ver de todos, é um filho bom. É um filho que não fez nada de errado. Ele cuida das coisas do pai. Ele nunca desobedeceu nenhuma regra. E a gente sabe que ele nunca desobedeceu porque ele fala, olha, eu estou todos esses anos trabalhando como escravo ao teu serviço, nunca desobedeci as tuas ordens. E o pai não contraria. O pai poderia falar assim, mentira, você já desobedeceu sim. Não, o pai, ele chancela aquilo. Era um filho com uma conduta sem problemas. Era um baita de um filho. Mas ele também estava longe do pai. Ele também estava longe do pai. Ele não sabia o que estava acontecendo na casa do pai. Como é que um filho que está tão perto do pai não sabe que tem uma festa rolando? Não sabe que matou o novilho mais gordo? Ele estava longe. E ele mostra, ou Jesus nos mostra, que esse filho mais velho tinha o mesmo pecado que o filho mais novo. Ah, não, mas ele não foi com as prostitutas, não gastou. Não existe diferenciação entre pecado, mas tem pecado e pecados. O pecado é não amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E pecados é prostituição, mentira. Esses são os pecados. E aí, quando ele fala, né, mas tu nunca me deste um cabrito, ele mostra o que estava no coração dele. Ele também não amava o pai. Ele amava as coisas do pai. E aí, ele demonstra isso quando ele fala, esse teu filho. E talvez o filho mais velho é você, ou eu, que estamos aqui hoje, que nunca saímos da igreja. Sou criado e nascido, quase nascido, né? Com 6 meses, minha mãe me apresentou na presença do Senhor. Mas sou criado na igreja. Talvez você também é criado na igreja, mas você não consegue se alegrar quando alguém volta para Jesus. Oh, mas já está tocando. Oh, mas já deram um cargo. Você não consegue se alegrar, porque é esse teu filho. Talvez você é esse filho mais velho que fala, não, eu venho em todos os cultos. Eu estou na EBD. Sou professor de EBD. Eu estou pregando. Sou eu. Eu me coloco. Talvez nós somos esses. Mas nós estamos amando mais as coisas do pai do que o pai. Você não consegue ansiar a volta do pai. Porque talvez ele volta só para mim, né? Esse é o filho mais velho, que tinha o mesmo pecado que o filho mais novo. Ele não deu a mínima importância para o irmão que poderia estar morto. Será que nós estamos fazendo isso? Mas graças a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor, que Jesus, ele apresenta o verdadeiro pródigo dessa palavra, dessa parábola. E o verdadeiro pródigo, né, a palavra pródigo, ela significa generoso, magnânimo, liberal. Ela também tem aquele que gasta. Mas eu prefiro ficar com esse significado aqui.
generoso. O verdadeiro pródigo dessa parábola é o pai. O pai é o verdadeiro pródigo dessa parábola. A parábola tinha que ser a parábola do pai pródigo. Por quê? Porque o filho gastou tudo e disse, às vezes nós somos assim, eu não acredito mais em Deus. Quantas pessoas, Ricardo falou, quantas pessoas que nem acreditam em Deus, não querem saber de Deus. Mas se ela chega aqui e fala, eu quero, o pai, ele sai correndo para abraçar. Esse é o nosso Deus. Mas também podemos ser o que estamos aqui sentados, com a nossa pompa de crente. Porque eu sou crente há muito tempo, eu sou batista, ou você é de outra denominação e está nos visitando. Mas não se alegra quando um filho volta a casa. Não se alegra com o amor do pai. O nosso Deus é um Deus pródigo. Ele não é como a gente. E às vezes a gente se prende nessas coisas, mas uma coisa que nós precisamos entender é que nós estamos fazendo evangelismo, nós estamos fazendo missão, como o Ricardo falou, nós somos canal. A salvação não é um plano da segunda igreja batista. A salvação não é um plano dos cristãos, a salvação é um plano de Deus. E não importa se a gente acha que A ou B não tem salvação, porque Deus é um Deus generoso. Deus abriu as portas naquela cruz, escancarou as portas do Santo dos Santos, e hoje, através do Senhor Jesus, qualquer um tem acesso a Ele e acesso a essa tão grande salvação. Deus é aquele que perdoa, o que esbanjou a herança com a prostituta. E Deus é aquele que perdoa aquele que rejeitou o irmão. Esse é o nosso Deus. E aquilo foi um escândalo para aqueles que estavam ouvindo a Jesus. Mas eu tenho certeza que para alguns publicanos e pecadores, e até mesmo para alguns fariseus e escribas, aquilo foi uma virada de chave. E eles foram alcançados pela maravilhosa graça do Senhor Jesus. Deus é aquele que dá uma festa por um filho que volta. Mas também Deus é aquele que sai de uma festa para ir ao encontro do filho que está melindrado. Esse é o nosso Deus. O Deus que não cabe no meu padrão. O Deus que não cabe no seu padrão. Porque nós temos o padrão de Deus, se eu fosse Deus, aquela pessoa, aquela situação. Esse é o nosso Deus, o Deus pródigo, generoso. Mas Jesus, ele estava contando tudo isso para aquelas pessoas por causa de um questionamento que foi feito a ele. Vocês lembram? E o questionamento era, por que você anda com essas pessoas? Por que você está com publicanos e pecadores? Por que você... Então Jesus, ele conta essa história porque ele queria se apresentar àquelas pessoas. E depois que ele conta essa história, ele diz, muito prazer, eu sou o irmão mais velho. Ele é o nosso irmão mais velho. Porque a partir da cruz, eu não estou falando da história não, ele é o filho. Você e eu, nós fomos adotados, somos irmãos mais novos. Ele é o nosso irmão mais velho. É aquele que mostra que o filho novo estava errado. O filho velho estava errado. O verdadeiro filho, o filho de Deus, era aquele que estava apresentando a história. Ele estava ali para dizer que nenhum irmão e nem outro estavam certos. Ele estava ali para dizer, eu sou aquele que pode redimir publicanos e pecadores,
fariseus e escribas. Quando nós entendemos isso, nós temos um encontro com o amor. E, meus irmãos, eu fico imaginando, uma vez eu dei esse exemplo, acho que foi na classe dos jovens ou num culto de adolescentes. Imagine que eu estou aqui, né? Eu fui escalado para pregar, e aí a Fernanda chega, o Ramon vai pregar, e aí eu não apareci, 5 minutos depois eu chego cansado e falo assim, desculpa, irmãos, cheguei aqui atrasado um pouco, porque acabei de ser atropelado ali por um caminhão, e veio a 100 por hora, e eu fui atropelado, mas estou aqui. Aí os irmãos já iam falar assim, não, ó, eu proponho que não tenha essa pregação, né, porque está mentindo dentro da igreja. E um monte de gente ia falar, eu apoio. Ou eu estou mentindo ou estou louco. Porque atropelado um caminhão 100 por hora, não dá para estar íntegro. A salvação é assim. A salvação é um caminhão que vem a 100 por hora e te pega de cheio. Se não muda a tua forma, ou você está mentindo ou você é louco. A salvação, ela tem que mudar a nossa forma. Porque senão, ou nós somos mentirosos, ou somos loucos. A salvação, ela tem que mudar, é isso que Jesus estava falando. Olha, você não tem que fingir que o Pai não existe. E você também não pode fingir que os teus irmãos não existem. Jesus estava falando, ó, amarás o teu Deus acima de todas as coisas. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. É isso que Jesus estava ensinando naquele momento. E é isso que Jesus está ensinando para mim hoje. Ensinou ao longo do momento que eu estudei para essa mensagem. E está ensinando para você hoje, nessa manhã. E nós não temos como dizer que esse amor não é de verdade. Porque quando a gente olha para aquela cruz vazia, mas com as marcas de sangue, manchada de sangue, nós vemos o amor de Jesus. Nós não temos como dizer que o amor do Pai e do Filho não são maravilhosos para com a gente, porque quando você entrega a sua vida para Jesus, tem barulho de festa no céu. É a palavra que Deus diz. Jesus estava mostrando que para que o mais novo fosse recebido de volta, e aqui é que mexeu muito no coração do filho mais velho. O filho mais novo, para chegar e ser recebido de volta, o filho mais velho é que teria que pagar a conta. Porque quando Jesus o recebe, ou melhor, o pai o recebe, Jesus está contando que o pai o recebe, e nem quer ouvir que ele é um de seus empregados, ele está recebendo ele como filho novamente, e está fazendo com que o filho mais novo tenha parte na herança de novo. E aí o filho mais velho vai ter que repartir herança de novo. Eu não repartiria também. E eu duvido que se você estivesse lá ouvindo, você ia, não, eu também não vou repartir. Mas Jesus repartiu a sua herança conosco, dando a sua vida por mim e por você. Jesus, ele pagou toda a conta. Ele dividiu a herança, ele dividiu tudo. Tudo. Por mim e por você. E eu queria encerrar essa mensagem pedindo que reconsidere no seu coração. Pode ser que você seja esse filho mais novo, que andou afastado da presença de Deus por muito tempo, está com vergonha, porque às vezes cresceu aqui junto com muitos, ou às vezes não, cresceu em outros lugares, ou
ou foi alcançado, mas as coisas do mundo te chamaram, nessa manhã, Jesus, ele te chama de volta, ele está na beira do caminho te esperando. Mas talvez, de repente, você é um filho mais velho, que está trabalhando até demais, né? Mas não consegue ver o filho mais novo chegar. E o teu coração, ele se ira quando o filho mais novo chega e a festa está acontecendo. Mas o Pai também é para ti. Jesus também morreu por ti. E nessa manhã, eu gostaria que nós não vamos expor ninguém, né? Poxa, eu sou o filho mais velho, mas eu vou ficar aqui na encolha, porque o que vão pensar de mim? Eu tenho 50 anos de igreja. Ou não, eu sou o filho mais novo. Mas eu queria que você curvasse a sua cabeça. E agora, assim como os dois filhos tiveram uma conversa sozinho com o pai, que você tenha essa conversa com o pai. Mas exponha de verdade: pai, eu sou o filho mais novo. Por muito tempo, gastei a tua herança, os meus dons, porque a herança do Senhor é os dons que Ele te dá, os talentos. Talvez você já deu aula na EBD, já cantou no coral, talvez você já foi do Ministério de Louvor, já fez muito evangelismo e deixou tudo isso para trás por um desejo de liberdade. O Senhor, nessa hora, Ele te chama de volta para casa. Coloca isso no teu coração. Mas pode ser também que você esteja com o coração muito milindrado, ou se sinta como esse filho mais velho, esse teu filho. Coloque diante do Pai nessa hora: Pai, eu preciso voltar ao primeiro amor. Voltar àquele amor que é um amor que abrange não só ao Senhor nosso Deus, mas a também amar o meu irmão, amar aquele que estava perdido e se encontrou, amar as almas, como Ricardo falou aqui no evangelismo. Você precisa fazer isso. E essa é a oportunidade que Deus está te dando. Não deixa passar. A gente nunca sabe quando vai ser a última oportunidade que Deus vai nos dar. Talvez Jesus volte, inclusive para mim, daqui a pouco. Essa é a oportunidade que Deus quer nos dar. Coloca o seu coração diante do altar do Senhor. Coloca o seu coração, a sua vida diante do altar. O Pai, Ele fala: nós tínhamos que celebrar a volta desse teu irmão e alegrar, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Senhor, nessa hora, nós colocamos o nosso coração, a nossa vida diante de Ti. Sonda esse nosso coração, porque talvez somos o
filho que quer liberdade. Ou fomos o filho que quer liberdade. Alcança nessa hora. Que aqueles que estão com esse coração, ó Deus, que eles voltem para a casa do Pai. Que todo o seu coração, toda a sua vida seja entregue nessa manhã, para que possam, Senhor, fazer parte novamente da herança. Senhor, Tu tem nos chamado para fazer parte dessa herança eterna na Tua presença. Mas também, Senhor, se temos sido como o irmão mais velho, Tu como o verdadeiro Deus pródigo, aquele que cuida do nosso coração, que é generoso, cuida de nós. Traga esse primeiro amor que um dia olhou para o irmão ao lado, olhou para o irmão ao outro e sentiu um amor maravilhoso, um amor pelas almas, como teu filho falou. Que não sejamos esse filho mais velho, esse filho melindrado, esse filho que não se alegra, mas que nós sejamos, ó Deus, como nosso irmão mais velho, o Senhor Jesus, que amou Ramon, que é cheio de pecado, que amou cada um de nós que somos pecadores e entregou as nossas vidas. Que nós, Senhor, sejamos, ó Deus,